Olá, meus amigos, muito bom dia. Domingo, 30 de março. Estou eu aqui fazendo mais uma live, hein? Uma live que continua a live anterior. Bem-vindos para assistir ao nosso programa. Vamos falar de liberdade, liberdade, liberdade. Abra suas asas sobre nós, cantou o sambista na avenida, na Sapucaí, não é? É tema de carnaval. Liberdade, liberdade, já disse aqui antes. Madame Roland, na Revolução Francesa, antes de ser guilhotinada, gritou: ó, liberdade, quantos crimes não se praticam em teu nome. Eu tenho refletido muito sobre o tema, principalmente nesses dias aí que estão agitados na política, né? Em que se fala em anistia, prisão, condenação, réu, sentenciado. E o assunto me faz refletir, e aí acredito que todos refletem em casa, sozinhos. O que é liberdade, afinal? Liberdade é um tema, claro, que não escapou ao exame dos filósofos, desde os pré-socráticos até filósofos contemporâneos. Estão aí discutindo liberdade. Eu fui ao Livro dos Espíritos também, analisei aquelas questões lá de 833 até 840 e tanto do Livro dos Espíritos, que constam da parte terceira desse livro, né? Onde Allan Kardec trata das leis morais, as leis morais, leis divinas, bem entendido. E fiz um compilado aqui para dar continuidade ao que nós vínhamos falando na última live. A última live ficou um pouco prejudicada porque eu fiz com o celular, em outro ambiente, e eu não pude juntar os slides, né? Mas hoje eu vou colocá-los aqui para a gente conversar um pouquinho sobre eles, tá? Aí, ó. Vamos começar com os nossos slides. Eu vou lá nas leis morais, que constam lá do Livro dos Espíritos, parte terceira, né? Ou livro terceiro. Aí nós adentramos em a lei da liberdade, vamos analisar aí um pouco mais o que é livre-arbítrio e fatalidade, ver como essas duas forças contrabalançam aí. Liberdade absoluta. Muito bem. Nessa busca minha aqui, nessas minhas pesquisas, eu fui lá atrás, na Bíblia, e vi lá no código, antes da Bíblia, na Babilônia antiga, eu fui lá no código de Hammurabi. Foi talvez tenha sido este o código mais antigo para regular as leis e deveres dentro de uma sociedade, código de Hammurabi, o rei Hammurabi. Mas depois, caminhando um pouco mais, nós chegamos no povo hebreu com Moisés. E ele, na Bíblia, no livro o Gênesis ou Êxodos? Cabe aqui uma pergunta. Ele apresentou as tábuas da lei, lá do Monte Sinai. E eu visitei o Monte Sinai, hein? Um dia eu vou contar essa aventura minha lá. Eu subindo o Monte Sinai no meio da madrugada. Os 10 mandamentos da lei, eu imaginava que fosse que nem mostrou Hollywood, né, com Charlton Heston subindo e aquele arbusto falando com Moisés. Não foi nada disso, eu não vi arbusto nenhum, era só pedra e pedra e um frio lascado. Mas Moisés trouxe os 10 mandamentos e encontrou o povo adorando um bezerro de ouro, olha só. Mas o que eu quero me deter aqui, que os 10 mandamentos têm inspiração superior. Moisés, como médium, captou.
essas leis que vêm assim, quase todas elas no imperativo, né? Não matar, não adulterar, não cobiçar as coisas do próximo, amar a teu Deus, para que ele te dê vida longa na terra, não dar falsos testemunhos, e assim vai, e vai indo, e vai indo. E outros mais, não adulterarás, e vai indo, e amarás o teu Deus, e, enfim, são 10 mandamentos. E ali estão, vamos dizer, um conjunto, está ali um conjunto, um código de ética para o povo à época, bem duro, de uma forma, escrito de uma maneira bem sucinta, porque era assim que aquele povo entendia. Passados aí 1.300 anos com Jesus, Jesus vem, olha, eu não vim destruir a lei de Moisés, no Velho Testamento. Eu vim cumpri-la, e agora eu vos dou um mandamento que resume todos aqueles anteriores. É amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ensina a lei do amor. É um avanço considerável. Vem aí os séculos da nossa era, a Igreja Católica, Apostólica Romana, constrói todo um arcabouço doutrinário, né? Que nós aqui do mundo ocidental acompanhamos mais de perto, e apresenta num conjunto aí 7 pecados capitais. Ao invés de falar das virtudes, ali está falando quais são os principais pecados do homem. Ora, se o homem já nasceu com o pecado original, conforme a Igreja, Santa Igreja, né? A Igreja Católica, aí ela só pensou a gula, a preguiça, a ambição, a avareza, né? A inveja. Mas eu acho que isso não compreende tudo. Não seria melhor dizer que o orgulho, o egoísmo, resumem todos esses males, as chagas do homem? Essa é a visão espírita. E na codificação espírita, já no primeiro livro, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai falar do homem de bem, quais são as virtudes, as características de um homem de bem. Aí, por aí você já sabe o que é pecado e o que é virtude, não é? O que é vício e o que é virtude. O homem de bem é aquele que realiza integralmente, pratica integralmente a lei de justiça, de amor e caridade, em toda a sua plenitude. Você tem o homem de bem, e ele tem um capítulo só para falar da perfeição moral. Como é que o homem conquista as virtudes? Do que depende o homem para conquistar suas virtudes? Dele próprio. Ah, mas não há paixões aí irresistíveis? Não, desde que o espírito quer, ele consegue. Fazendo esforços, às vezes, muito pequenos. Vamos indo que tem muita coisa para ver. Falei da lei de amor, justiça e caridade agora, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros. Vamos em frente. O sentimento de justiça, você fala, mas você não vai falar da lei de liberdade? Vou, mas vamos lá. O sentimento de justiça está íncito no homem. Todo homem que tem um senso moral relativamente desenvolvido, ele fala, mas isso é uma injustiça.
Então, se ele tem conceito, se ele tem consciência para declarar que uma coisa é injustiça, ele sabe então o que é justo, não é? Então, vocês estão vendo que senso moral governa a nossa vida. Como é que nós vamos entender as leis divinas? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, colocou lá 10 leis morais. Será que ele quis fazer um contraponto, um paralelo com os 10 mandamentos? Eu acho que não. Eu acho que não. Deixa eu tirar o Schopenhauer daí, porque por enquanto eu não vou falar dele, só dele, não. Deixar ele no cantinho aí. Ele será importante no nosso estudo de hoje. Eu estou usando aí um, como é que a gente chama aí? Um chroma key meio estranho, por isso vocês vão assustar com meus fantasminhas aí. Mas isso é poltergeist. É poltergeist, deixa barato. Eu não tenho aqui o fundo verde, então essa penumbra aí, essa silhueta vai ficar. Mas vamos continuar falando sobre a liberdade? Não. Eu entrei aí nas 10 leis morais e elas começam com a lei de adoração. A adoração. Daí você pode entender que adorar a Deus em espírito e verdade é diferente de construir templos para Deus, imagens, sacrificar animais. Isso aí está no homem primitivo, que Herculano Pires diz muito bem lá no seu livro O Espírito e o Tempo. Veja, a lei da adoração é de orar a Deus, é de reverenciar o Criador. É como se um pai, como é que você faz com o seu pai? Você vai, ô pai, obrigado. Beija o pai, beija ali as mãos, obedece suas leis, aceita o seu carinho, retribui o carinho. Assim também somos nós com relação a Deus. Louvamos o Criador, damos glórias a Deus, não é? Por tudo que nos acontece. Essa é a relação que está na primeira lei, a lei de adoração. Um dia a gente estuda ela. A segunda, lei do trabalho, já estudamos aqui. Tudo trabalha em a natureza. Tudo que é todo o espírito trabalha sem cessar. Deus trabalha sem cessar. O homem deve trabalhar, não se permita uma hora vazia, diz Joana de Ângeles. Você fala, mas tem gente que trabalha para o mal, está dedicando lá para fazer um plano de morte para alguém. Então a gente tem que retificar. Todo trabalho útil. O homem deve trabalhar, não trabalho útil. Que seja útil para todos. Inclusive o espírito desencarnado trabalha. Não trabalhar seria um tédio, seria a negação de si mesmo, a negação da vida. Quem é que gosta de ficar num tédio sem cessar, parado? Encontraram um homem sem fazer nada, encostado debaixo de uma sombra de uma árvore? O que você está fazendo aí? Estou esperando a preguiça passar. E quando a preguiça passa, o que você faz? Aí eu vou descansar. Que piada meio mal feita, mas cai no assunto que nós estamos falando. Vamos para a lei seguinte, reprodução. O homem nasceu para viver, crescer e multiplicar. Nós estamos em cursos na lei de reprodução. Nós fazemos a prole aumentar. Até para que a raça humana não desapareça. Mas tem homens e mulheres que não podem procriar, mas outros procriam por eles e não criam, né? Procriam, mas não criam. É preciso outros criarem aqueles que foram procriados por outros, não criaram. Olha, estou filosofando com vocês. Eu mesmo não sou pai biológico. Eu tenho 3 filhas, 6 netos, 2 bisnetos, mas não sou pai biológico das minhas 3 filhas, porque quando eu me consorciei, a minha senhora, a esposa, ela já era mãe de 3 filhas. Eu as resgatei para mim,
porque elas não tinham um lar, eu lhes dei um lar, a minha educação, o meu amor. Hoje eu sou compensado 1 milhão de vezes com a alegria que eu tenho de tê-las comigo, os netos que elas já me deram, e agora os bisnetos que estão chegando. Então, eu me vejo compensado. Não fui pai biológico, mas o que importa é que nós, nesta existência, nos amamos como uma família. E os laços verdadeiros são os laços do espírito, não é? Elas até me chamam de pai. Ai, pai, pai, eu acho até bom, né? O tio, o pai, soa como música no meu ouvido. Coloquei aí o alemão Schopenhauer, falei dele na última live, porque ele também estudou liberdade. Eu pensei que ele fosse um dos nihilistas, mas não é. Ele vai profundo em alguns temas, inclusive na questão do livre-arbítrio. Ele diz que o livre-arbítrio é uma propriedade da liberdade moral. Está muito próximo do que afirma o Espiritismo. Para Kardec, a pergunta que ele fez aos espíritos, se todo homem é livre para fazer o que quer, os espíritos disseram sim, do contrário, ele seria uma máquina. Eu não vou mexer muito a cabeça, porque senão o croma meu aí fica todo complicado. E essa casa aí também não é minha, viu, pessoal? Eu tenho uma casa muito boa, confortável, mas não tão chique como essa aí. Mas estou contente com a minha casa. E eu citei na última live que a liberdade de estar preso não significa que você perdeu a liberdade. O fato de estar preso não significa que você está constrangido de pensar. Então, aí você tem uma privação de movimentos, de ir e vir. Você vai sair, tem uma cela. Você está preso. Você tem uma sentença a cumprir. Mas você pode pensar. Dessa ninguém te tira. Liberdade de pensar. Falar, mas você pode pensar no mal. Bom, aí é tua escolha. Você pode resistir e pensar no bem. Ali o presídio onde ficou Sócrates, as pessoas queriam libertá-lo, os amigos. Falou, saia. Ele falou, não, isso seria um erro. Ele falou, mas estão fazendo uma injustiça contigo. Ele falou, seria cometer uma outra injustiça se eu fugisse. Esse é Sócrates. Como nós também poderíamos estar Mandela, 27 anos preso na África do Sul, né? E ficou ali, escrevendo cartas, artigos, na sua luta contra o apartheid. E após 27 anos ele foi liberto. Mandela Livre, tem até um filme, né, e uma música que o Sting gravou, né? Mandela nem por isso retaliou, tentou se vingar dos seus adversários políticos. Ao contrário, chamou-os para um governo de transição, de coalizão, promoveu eleições livres e foi eleito presidente da África do Sul. Isso lembra também Gandhi, né? Outro grande da nossa época. Falamos daqueles homens que estão presos num corpo por limitações impostas pelas doenças. No caso aí, o Stephen Hawking, físico britânico, né, que estudou as teorias do universo, de criação do universo, as leis que governam os astros, os buracos negros, mas ele foi acometido dessa doença, esclerose múltipla, lateral, né? Lateral múltipla, ela é o nome da síndrome. E foi ficando atrofiado, até que ele perdeu sua liberdade de movimentos, mas a mente continuou ativa. Tanto que ele continuou se comunicando através de um computador, ele acionava uma tecla, depois não era nem computador, ele teve que comunicar com o piscar dos olhos, com o movimento dos músculos da face, né? E isso era decodificado e uma voz num sintetizador falava o que ele pensava. Ele continuou dando palestras até desencarnar aí em 2015 ou 2018, não estou lembrando bem.
não estou lembrando bem, mas foi... não, 2018, está ali em cima, tá, em 2018, com 78 anos, né? Até que viveu muito, era pai de família, tinha uma filha que o ajudava nas palestras. E veja, um homem como esse, tolhido na sua liberdade de fazer tanta coisa, e também de manifestar o pensamento, né? E isso nos faz pensar nas leis divinas, que muitas vezes elas agem de tal modo que nos bloqueiam algumas habilidades, até para o nosso bem. Eu imagino que o Stephen Hawking estava entrando numa linha materialista perigosa, negando Deus, negando a inteligência suprema, muito vaidoso do seu intelecto brilhante. E Deus faz, olha, veja aí, ó, você agora, para dar o seu recado, você vai ter que fazer um exercício aí, porque nós vamos podar um pouco os seus movimentos. Não ocorre isso com muitos de nós? Naquilo que nós vamos fazer, que é motivo da nossa queda, Deus vai lá e dá aquilo que André Luiz chamou de sanção, né? De obliteração. Está no livro Ação e Reação, aquele livro que eu estava chamando aí, um pouco antes. Bem, agora sim, já que citamos André Luiz, vamos ver o que está ali. No livro Ação e Reação, há um momento em que Sanzio leva Hilário e André Luiz para conversarem noutra sala. Eu não estou achando aqui. Então, vamos deixar quieto. E esse instrutor lá do mundo espiritual estava explicando que a liberdade, muitas vezes, ela nos é cortada. Um homem que vai preso por um crime cometeu. São as leis do mundo. É o Código Penal aqui dos homens da Terra. E ele aceita cumprir a pena. Já é um ato de consentimento da razão. Eu errei. Vou pagar a minha pena? Vou. Começo desde já. Fazer a minha transformação. Em busca da minha reabilitação. Eu vi ontem um filme, ou anteontem, aí na TV, aí nos canais, aí por assinatura, que eu assino, com Morgan Freeman. O filme tinha o título de Um Sonho de Liberdade. Eu peguei na metade, falei, mas eu acho que eu já vi esse filme e ele é bom, continuei vendo. De fato, é muito bom. O Morgan aí, esse ator premiadíssimo, que a gente adora ver filmes dele, ele estava fazendo o papel de um homem que cometeu na juventude um crime e foi para uma cadeia que obrigava a serviços pesados, né? Trabalho forçado, quebrando pedra, mexendo na terra árida, numa ilha afastada. E ele foi fazendo com ele um processo de reforma íntima. Ele foi causando assim, um pensamento positivo. Ele foi atraindo a simpatia dos colegas de cela, outros presos. Falou, aquele ali, ele trabalha bem, é caprichoso, é calado, e quando abre a boca fala sempre uma coisa boa. Isso chegou à direção do presídio, chegou lá na comissão lá que analisa as penas. Falou, olha, até que ele teve uma reunião lá com os diretores da prisão. Olha, olhando aqui, o seu comportamento é muito bom. E hoje nós estamos chegando à conclusão que você já pode ter a sua liberdade condicional, etc. Ele faz um discurso belíssimo, ele fala, na verdade, eu não me reabilitei, eu me transformei daquele jovem que eu era para a pessoa que eu sou hoje.
e lhe dão a liberdade. Ele sai do presídio, fecham aquelas portas, aquelas trancas, ele sai livre. E vai procurar os seus amigos lá do passado, o lar do passado, e continua a sua vida. Eu estou aqui hoje mostrando a vocês alguns slides para compensar os slides que eu não coloquei na outra vez, não é? Mas agora eu quero mostrar para vocês aqui uns slides que estão no Livro dos Espíritos, das questões que eu pensei lá no Livro dos Espíritos. Mas antes, vamos ver esse aqui. Esse que eu comecei a falar e pulei. É Sânzio, lá no mundo espiritual, que diz o Sânzio. Ele conta a história justamente do filme. Pode dizer até que o filme meio que seguiu André Luiz. Diz Sânzio: imaginemos um delinquente monstruoso, segregado na penitenciária, acusado de vários crimes, permanece privado de toda e qualquer liberdade na enxovia comum. Ainda assim, na hipótese de aproveitar o tempo no cárcere para servir espontaneamente à ordem e ao bem-estar das autoridades e dos companheiros, acatando com humildade e respeito as disposições da lei que o corrige, eu grifei. Atitude essa que resulta de seu livre-arbítrio para ajudar ou desajudar a si mesmo. Esse homem, a breve tempo, esse prisioneiro, começa por atrair a simpatia daqueles que o cercam, avançando com segurança para a recuperação de si mesmo. É assim que funciona. Nós é que nos libertamos, né? Muitas vezes o cárcere, os educandários da terra, não corrige o bandido. O bandido cumpre uma parte da pena, recebe a liberdade e, no entanto, fale clamorosamente depois que ganha a liberdade lá fora e comete novos crimes. Eu quero ver se eu comento com vocês um pouco mais o que está aqui, ó. Bem, eu vou chamar agora os nossos comerciais. Não, vou chamar a nossa. Muito bem, muito bem. Voltamos aqui com o nosso programa de domingo, hoje gravando no domingo, 30 de março. Que bom, né? Usando aqui um fundo virtual aí. Tem até um piano ali no fundo. Não é meu, não, viu? Senão ele já estava lá tocando. Muito bem. Eu quero agora voltar ao tema liberdade, para não deixar ele solto aí, né? No Livro dos Espíritos, a gente sempre vai a Kardec, que ali é a nossa base. A lei de liberdade é a nona das 10 leis apresentadas. A 10ª é a lei de justiça, amor e caridade, que Kardec e os Espíritos colocam como a maior lei, que fecha todas as anteriores. E, na sequência, ele vai falar das virtudes do homem de bem, aquele que pratica toda a lei de justiça, amor e caridade, na sua plenitude. Bom, nós estamos aqui analisando que liberdade, portanto, não é total. Você, quando nasce, você está sujeito ao meio em que você se encontra. Na outra existência, você renasce e também vai cumprir as injunções do país em que vive, da sociedade em que está inserido, etc. Sueli Caldas Schubert fala sobre isso. Mas que nós continuamos prisioneiros. Sueli diz isso. Sueli desencarnou em 2018, hein? 12 de maio, né? Meados. Foi isso mesmo. Sueli Caldas, então, muito sensata nos livros que escreve, na sua
capacidade e conhecimento doutrinário, ela mostra que nós estamos sempre prisioneiros do nosso passado, do mal que fizemos. Isso não nos permite alçar um voo pleno de liberdade absoluta. Aliás, liberdade absoluta na Terra não há, respondem os espíritos Allan Kardec. Porque a partir do momento que você tem duas pessoas vivendo juntas, você já tem a liberdade dividida. Por quê? Você tem que respeitar os direitos alheios, que também ele tem direito à liberdade dele. Você tem direito à sua. Então é preciso respeitar os limites da liberdade. Então já entra uma lei de relações. Mesmo o eremita, os espíritos dizem, na condição de um eremita, você pode gozar de uma liberdade plena lá na montanha. Ninguém te perturba, você está lá comendo lá do que você planta, bebendo a água da fonte. Mas até os pernilongos podem ir lá tirar a tua liberdade. Os insetos, os animais, quer dizer... E no mundo espiritual? Também não. Porque o espírito, se não é suficientemente evoluído, ele não pode ir onde quer. Ele fica imantado àquelas regiões onde o seu teor, sua consciência o impõe ficar. Pelo espírito pesado, denso, fica nas regiões densas. Pelo espírito rarefeito, luminoso, transparente, translúcido, o espírito se eleva. Então, só há liberdade absoluta naquele espírito que já evoluiu suficientemente para ser livre e fazer o que quer, quando quer e onde quer. Não é nosso caso. Você fala, eu quero fazer tal coisa. Não posso. Eu quero fazer tal coisa, mas eu estou ungido, atrelado, acorrentado a uma coisa. Nós falamos nisso na live passada. Eu espero que eu esteja hoje jogando mais luz, eu. Estou tentando aqui refletir com vocês, né? Quem quiser acrescentar alguma coisa, tem aí os comentários para fazer aí, tá? Eu receberei de bom grado os palpites, opiniões, correções, retificações. E eu estou aqui vendo também que Rodolfo Caligares escreveu um livro bonito, chama As Leis Morais da Vida. E nós vamos encontrar uma literatura muito grande em torno do tema liberdade. Hoje se fala em liberdade de expressão, por causa das redes sociais, né? Porque se você sair falando tudo que você fala nas redes sociais, você vai incorrer em vários crimes, injúria, difamação, não é? O que mais? Tem uma série de crimes aí, quando você lança impropérios contra alguém, você vai ter que responder na justiça. Você está atacando a reputação de alguém. Nas redes sociais, você quer escrever, porque ali parece que é uma terra de ninguém, né? A internet. Mas agora, os governos, as autoridades querem regular também as redes sociais, e muito justo. Porque o crime que se faz fora das redes virtuais, ou que faz dentro das redes virtuais, são tão danosos quanto. Eu diria até que nas redes sociais você alcança muito mais gente. Quando você quer uma ação má, você faz os algoritmos fazem o mal alcançar milhares. Os danos são terríveis para a reputação de alguém. As fake news, então, além de você falsificar a informação, você ainda está usando uma informação falsa para atingir alguém. Quem fica sem o celular se sente também mutilado. Cortaram minha liberdade. Hoje, acompanhando aí o que está nos noticiários, eu acompanho aí os canais de política, acompanho. Não sou militante político, mas eu acompanho, eu me instruo, eu me informo. A Suprema Corte ofereceu para os presos lá de 8 de janeiro a opção de fazer um acordo de não persecução penal. Ou seja, vamos dar um jeito aqui,
fazer um acordo entre nós, conciliatório, a tua pena não é tão grave, mas também você não é inocente. Quando você se juntou com aquela galera toda, aquela caravana, e foi para Brasília, e se prestou a invadir uma área que estava cercada, a área dos 3 poderes. Quando você entra naquele clima, você está junto com a torcida. Você sabe o que eles estavam fazendo. E você sabe para que era. Você foi chamado, convocado para aquilo. Então, essas pessoas têm culpa no cartório, sim. Mas só tirou foto, né? Bateu foto lá, eu aqui, pô, acabou. Vamos poupar os palavrões que eles falavam, né? Acabou, agora é o povo que manda nessa. Não é bem assim. Não é assim, não. O poder emana do povo, mas não é esse poder de destruição, de baderna. Então a Suprema Corte falou, olha, vamos fazer isso? Você fica 2 anos sem rede social. Muita gente não aceitou. Você vai fazer um curso sobre democracia em Estado democrático de direito. É uma ofensa. O orgulho aí. Então muitos não quiseram. Uma tornozeleira eletrônica, não quiseram. Alguns fugiram, depois foram pegos e aí a pena se tornou mais grave. Então, meus amigos, a liberdade, agora no mundo virtual, quando a gente tiver cortada as redes sociais, eu não posso me exprimir, expressar. Expressar o quê? Depende do que você quer expressar. Eu quero manifestar meu pensamento. Pode. Mas isso não implica destruir ninguém. Manifeste suas ideias. Eu sou a favor disso. Acho que é preciso isso. Defende suas ideias com galhardia, com altivez, urbanidade. Seja, de fato, um homem democrata, um homem de bom senso, se é que a democracia não é tudo ainda. Então eu vi muita gente sofrendo aí a privação da liberdade porque usam mal o livre-arbítrio. E aí nós caímos no livre-arbítrio e fatalidade. O que é o livre-arbítrio? É o homem que, na sua liberdade intelectual, ele escolhe o que vai fazer e responde pelo que fez. Se ele responde, ele é livre. Ele é livre, porque ele respondeu e agora é livre. Se ele cometeu erros e ele ressarciu, e entrou em acordo com o seu adversário e, de alguma forma, restabeleceu a paz entre eles, ele é livre. Consciência abona o que ele fez. Não. Eu cumpri pena, eu paguei a multa, você está livre. Mas você se transformou, isso que é importante. Então, o que Kardec chama lá no Livro dos Espíritos, fatalidade, eu vi que mais à frente nós vamos entender como determinismo das leis. Foi uma fatalidade? Não, ele estava em curso numa lei de causa e efeito que se cumpriu com ele. À medida que ele já saldou os compromissos, ele está mais livre. Cresce a sua liberdade, ou seu livre-arbítrio. Diminui, vou pôr a mão para cá para você ver. Para cá. Isso. Quanto maior o livre-arbítrio, porque é menor determinismo. E são forças inversamente proporcionais. Cresce o determinismo, livre-arbítrio se estreita. Por quê? É evidente. Estou cheio de pena para cumprir. Eu ando lá fora, me pegam. Eu saio na calçada, me reconhecem. Aí eu começo a fugir. Ponho máscara, invento um nome trocado, pego uma identidade de outro, falsifico um passaporte, porque eu estou em curso na lei. E onde eu for, eu serei vigiado por um agente federal. É o contrário do bem. O bem que fazemos é o nosso advogado em toda parte. Por que dizer que a vida é triste e o mundo é mera fantasia,
felicidade não existe e que o amor é hipocrisia, porque viver nessa agonia e maldizendo o amor de Deus, porque chorar sua desventura, se existe luz nos olhos teus. A vida é bela, minha amiga, o entardecer em multicores deixa saudades no horizonte, por entre espinhos nascem flores, e entre amores fulguras murmura as fontes. Além da noite o sol desponta, a natureza se enternece. O amor de Deus é amor sem conta, embala o mundo em doce prece. A vida é bela, minha amiga. Tchau, até a próxima, se Deus quiser.